Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos falar algo muito importante aqui na linguagem Python, que são os erros em Python. Quem programa sabe que tem que conviver com erros de digitação, erros de uso incorreto, né, de alguns elementos. Então, assim, a gente vai ter muitos erros. Eu até esqueço o nome deles de tantos que eles aparecem, né? Mas, felizmente, né, a linguagem Python ela nos ajuda nesse sentido. Isso ocorre porque é o seguinte, ó, quando o código Python é executado, o interpretador analisa cada linha em busca de erros. Se detectar problemas, ele mostra uma mensagem indicando o tipo e o local do erro. Há vários erros possíveis, como sintaxe, nomeação, tipo e lógica. Abaixo listamos alguns dos erros frequentemente sinalizados pelo Python. Por exemplo, no vídeo passado nós vimos um erro. Nessa célula aqui, né, que a gente vai percorrer essa lista de números e imprimir os pares, tem um erro de indentação aqui. Esse if aqui, ele teria que estar indentado em relação ao for, ou seja, teria que estar assim. Porém, né, foi colocado dessa forma. Então, se a gente executar essa célula, vai dar um erro. E ele vai falar, ó, erro de indentação. Então, é esperado que uma indentação, né, um bloco de indentação depois, né, do for, né, na linha 5. Então, se a gente consertar aqui, ó, e rodar, ó, ele dá certo. Claro que eu vou deixar ele errado aqui, porque a gente estava falando, né, da indentação, certo? Então, um dos erros que eu diria mais comuns é o de sintaxe, que é aquele erro onde você digita algo errado, né? O Python, né, ele é rigoroso quanto à sintaxe correta do código. Se você esquecer de fechar um parênteses, usar uma palavra de maneira incorreta, uma palavra-chave, né, de maneira incorreta, ou não respeitar a editação adequada, o Python emitirá uma mensagem de erro indicando exatamente onde ocorreu o problema. Então, nesse caso aqui, o erro de síntese é um erro de escrita, certo? Aqui eu quero imprimir o número 1. Aí eu boto aqui print, parênteses 1, só que eu não fechei o parênteses. Então, eu vou executar a célula. O que acontece? Ó, sintaxe, erro. Input, né, que é a entrada incorreta. Então, se você quiser consertar, vamos aqui, ó, quero imprimir o número 1, fechei aqui o parênteses, ó, vai dar certo. Porém, vamos deixar com um erro aqui, beleza? Erro de indentação. A gente já falou dele no código acima, tá certo? Na aula passada. Mas vamos falar aqui mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho um programa que faz o seguinte, eu pego um número aqui, né, armazena na variável que eu chamei de número, aqui no caso, em questão, o número nossa entrada é 4, e aí, se esse número, né, tiver o resto da divisão por 2 igual a zero, igualzinho duplo, a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Então ele vai imprimir esse número. Aí eu vou aqui, ó, executo. Aí vem cá, indentação é esperado um bloco de indentação após o if. Ou seja, esse if, que é um estrutura condicional, ele vai fazer o seguinte, se o número deixar resto zero quando dividido por 2, então essa condição vai ser executada. Então, o if sempre espera uma condição, certo? Uma condição não. Espera uma instrução após uma condição ser verificada. No caso do 4, isso ocorreu. Né? 4 é um número par, mas não foi impresso aqui no final, porque tem uma indentação. Então, a gente pode corrigir isso aqui, ó, apertando aqui, né? Indentando. Então, ó, pronto, imprimiu o 4. Por exemplo, se fosse 3, ó, a entrada 3 não é par, então não vai imprimir nada. Pronto, o código rodou, mas não imprimiu nada. Você podia até botar alternativamente, né, para imprimir uma frase dizendo, não, ele não é um número par. Né? Por exemplo, poderia ser assim. Tá certo? Então, vou deixar o erro aqui como estava, vou botar aqui o 4 de volta, para você seguir o material direitinho. Beleza? Um outro erro que nós temos é um erro de nome de variável ou função. Né? Então, se você tentar usar uma variável ou função que não foi definida anteriormente, ou se preferir, né, se referir a um nome incorreto, o Python informará que o nome não está definido ou que ocorreu uma referência não encontrada. Por exemplo, nesse programa aqui foi cometido um erro bem sutil. Né? Não é um erro de indentação, né? Aqui não tem estruturas hierárquicas. Né? Simplesmente aqui eu tenho uma mensagem, que é a variável, eu chamei de mensagem, que recebe esta frase aqui, olá mundo. E aí eu quero imprimir essa mensagem. Só que quando eu bato o run aqui, ele dá esse erro. Ó. Ele fala, ó, name erro, que é um erro de nome. Name, mensagem não está definido. Ele está se referindo a este aqui. Ó. Perceba que aqui tem dois S's e a verdadeira variável só tem um. Então o problema foi essa incompatibilidade. Aí se você colocar as duas escritas da mesma forma, por exemplo, se eu apagar um S aqui e executar o código, ó,
ele vai imprimir a frase aqui, olá mundo, tá certo? Nesse caso aqui, gente, frases, né, elas são consideradas strings, ou seja, elas são sequências de caracteres, então elas ficam entre aspas. A gente vai falar disso também mais à frente. Então vamos voltar ao código aqui para deixar o erro aqui, certo? Quando você estiver repassando o material, você vê esse erro também. Um outro erro que nós temos é o chamado erro de tipo, né? O Python é uma linguagem de programação com tipagem dinâmica. No entanto, se você tentar realizar operações incompatíveis entre diferentes tipos de dados, como somar uma string e um número, o Python irá apontar, né, o erro e fornecer uma mensagem explicando a incompatibilidade de tipos. Por exemplo, eu tenho aqui número 1 igual, vai receber o 10, e número 2 vai receber o 5. Só que o 5 eu digitei entre aspas. Aí você vai perceber, mais à frente, a gente vai saber consultar o tipo de uma variável, que os tipos dessa variável aqui são diferentes. Então, se eu pegar a soma aqui, e, né, a variável soma vai receber o número 1 mais o número 2, né, e vai somar esse, vai dar um erro isso aqui, certo? Então, ó, type erro, né, erro de tipo. Não é suportado o quê? O tipo int, né, uma soma, né, de tipo int e str, que é string, ou seja, um inteiro e um string. Agora, por outro lado, se eu tivesse botado aqui, ó, 5 digitado desta forma, né, claro que aí eu preciso imprimir, né? Eu esqueci só de colocar aqui. Então, eu vou botar print soma, certo? Aí ele vai calcular e vai imprimir a soma. Então, 15. Né? Claro, vamos voltar aqui no caso anterior, né? Se tivesse um print, ó, na verdade, ele para o código dá o mesmo erro, beleza? Então, como eu botei o 5 aqui, ó, então ele identifica esse cara e esse com o mesmo tipo, né? Ele faz a soma, deu 15. Se fosse os dois entre aspas, olha que interessante, ó. Aí é que tem um outro problema que a gente vai ver mais à frente, ó. Deu 105? Não, é 10 concatenado com 5. Ou seja, se você somar duas strings, porque aqui agora, como está entre aspas, são strings, aí ele só concatena, ele não faz a soma numérica. Então, nesse caso aí, é muito importante que você saiba o tipo de variável que está saindo. Né? Por exemplo, você tem uma variável que foi manipulada, né? E gerou uma saída que vai ser usada em outra parte do código. Então, você tem que tomar cuidado para que essa saída aqui seja compatível com a próxima entrada. Né? Porque um problema é isso. Entra um dado aqui, sai em outra parte, que é usado para outra tarefa, que sai em outra parte, até chegar no resultado final. Tá certo? Então, vou deixar aqui essa parte do código, eu acrescentei aqui o print, né, para imprimir o resultado quando o programa rodar correto. Claro que eu vou deixar ele aqui com erro, porque o objetivo aqui é a gente ver esse tipo de erro. E o erro de lógica, o mais perigoso de todos. Esse é o pior de todos. Porque esse aqui o programa roda. Só que tem um problema. Esses erros, né, erros de lógica, ocorrem quando a lógica do código não está correta, resultando em comportamentos indesejados. Embora o Python não seja capaz de detectar automaticamente erros de lógica, ele pode auxiliar na identificação desses erros por meio de mensagens de erro ou resultados inesperados durante a execução do código. Esses erros estão entre os mais desafiadores e complexos de solucionar. Na verdade, eu vou lhe dizer que o erro de lógica, o pior, é quando sai alguma coisa. Pode ocorrer o que ele falou aqui, dá um erro de lógica e o pai vai apontar para você. Mas, de modo geral, isso pode não ocorrer. Se tem um programa grande, você reza só para sair alguma coisa lá, parar de dar erro. Só que aí, você fala, pô, para essa entrada aqui tinha que sair 25. Por que saiu 13? Você fica pensando, poxa, velho, onde é que eu errei? Aí fica difícil. O Python não te mostra. Por exemplo, eu peguei esse programa aqui, que ele faz o seguinte, ele calcula incorretamente a média de uma lista de números. Então eu tenho aqui o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Se eu somar esses caras, né, somar e dividir por 5, tá certo? Eu vou ter aí, eu acho que 30 de média. Aí eu fiz assim, ó, números, né, que é a lista, né, que eu posso chamar aqui de lista, se quiser, mas chamei da variável números, igual 10, 20, 30, pronto, criei uma lista aqui. Aí aqui eu botei soma igual a 0. Essa soma ela vai guardar alguém. O i igual a 1. Aí eu fiz assim, ó, para números, números, ou seja, números é a lista toda e número é o objeto que eu criei que vai percorrer essa lista. Eu vou pegar soma igual a soma mais número. Então, por exemplo, no caso do 10, eu vou pegar 0, que é a soma inicial, mais 10. Vou armazenar o 10. Aí depois, a soma que é 10, eu vou pegar o 20. Agora, ó, que número vai ser agora? O 20. Vou pegar 20 mais 10. Tá certo? Vai dar 30. Depois, 30 mais 30, que foi armazenado. E por aí vai. Certo? Aí eu vou fazer a média fazendo o quê?
média igual a soma sobre i, que é a quantidade de números, certo? Perceba que eu vou percorrendo esse for aqui e o i meu que começa em 1, ele vai o quê? Aumentando de 1 em 1. Então, no final, espera-se que o quê? Que eu divida lá e dê a média. Né? Porque eu vou estar acumulando todo mundo. É assim que a gente calcula a média, né? 10 mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, depois divide, né? Pelo total. Então, vamos fazer aqui. Pega um calculador aí e veja quanto é que dá a média. Você vai ver que a média dá 30. Onde é que está o erro? Aí você fica olhando, pô, saiu um negócio. Onde é que está o erro? Por que não está dando? Aí você mexe, mexe lá, mexe aqui. Aí você vai observar o seguinte. Talvez o erro esteja aqui nesse i. Porque ele começou de 1. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Só que quando ele percorre o primeiro, ele vai para 2. Quando ele percorre o segundo, ele vai para 3. Aqui ele vai para 4, 5, 6. Então, na verdade, dividiu por 6 essa soma. Essa soma aqui dá quanto? Né? 90 mais 30, 120. Mais 20, 140, 150. Que se fosse dividido por 5, daria 30, que é a média. Só pegar uma calculadora aí. Só que ele dividiu por 6. 150 por 6 dá exatamente 25. Então, se você mudar aqui, ó, para 0 e executar, deu 30. 30 é a média. Deu certo. Então, esse erro é perigosíssimo, por quê? Porque sai alguma coisa. Então, se você não é aquele cara crítico de, pô, eu vou pegar um exemplo que eu sei testar, que eu sei a entrada e sei a saída. Se você não é esse tipo de cara, você vai cometer demais esse erro aqui. E aí vai se lascar muito. Porque você vai achar que o negócio está certo, o negócio vai estar errado. Claro, vou botar o 1 aqui, porque né, nós queremos né, que o erro ocorra. Beleza? Um exemplo, um erro de lógica, né, a forma de calcular a média, eu explico, não sei nem se é o mesmo, né, nem se eu der a mesma solução, tá certo? Que aqui né, dei até uma solução diferente, só que a solução minha foi o seguinte, foi algo mais seguro, que é usar a função len. A gente vai falar dela também, que é a função que mede o comprimento de um objeto. Se for uma lista, vai medir quantos números tem, se for uma palavra, quantas letras tem. Então, foi feito basicamente a mesma coisa aqui no começo, certo? A lista de números, tá aqui, soma igual a 0. Foi percorrido, foi somado também, ó, soma igual a soma mais 1. Então, cada número foi sendo armazenado na variável soma, né, que foi agrupando todos eles, né, a soma de todos eles. E no final, a média é o quê? Soma sobre a quantidade de números. Agora, lendo números, com certeza, ele vai calcular essa quantidade aqui certinho. Vai dar 5. E aí, print, a média é média. Né? Aqui ainda botei uma frasezinha, né? Ah, tá, aqui também tem, né? A média é 25, né? Então aqui, eu botei aqui, a média é 2 pontos, vírgula, média, que é uma forma de você usar o print. A gente vai falar dessa função aqui no vídeo, certo? Aí, quando eu executar essa célula aqui, ó, deu 30, que é a média esperada, certo? Então, aqui eu só coloquei alguns dos tipos de erros mais comuns, mas existem outros. Aí você vai descobrir à medida que você for caminhando na linguagem, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre encurtamento de código, que é algo que a gente não necessariamente vai precisar muito por enquanto, né? Mas que se a gente quiser eficiência nos nossos códigos, né, na nossa programação, vai ser importante a gente fazer isso, certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.